Órion. O Centauro. Hidra. Auriga. O Cão Maior. Taurus. As constelações zodiacais. O espaço. O homem havia se voltado para o céu. Atribuiu àquela imensidão desconhecida deuses, seres cuja sabedoria era incompreensível à mente humana. Com o transcorrer do tempo, o mito intocado encontrou seu crepúsculo e o homem encontrou em si a explicação para a incomensurável fronteira final. Hoje, observamos o espaço acima de nós e vislumbramos em cada estrela e em cada fenômeno do infinito um legado. Legado daqueles homens que batizaram o futuro. Vislumbramos uma ancestral civilização, ancestral, mas que se perpetuou através das eras. Vislumbramos a odisseia de um povo. Vislumbramos a história escrita na Grécia Antiga. O povo minoico consolidava sua propriedade sobre o sul dos Balcãs. Dominavam o bronze, técnicas agrícolas e de cultivo, e um extenso comércio com o Mediterrâneo e o Egeu. O desenvolvimento econômico e social era impulsionado pelo crescimento urbano. Construíam-se grandiosos palácios que abrigavam a família real, sacerdotes e altos funcionários. Os centros administrativos controlavam extensos territórios, fruto da melhoria e desenvolvimento das comunicações por terra e mar, mediante a construção de estradas e portos, de navios mercantes que navegavam com produções artísticas e agrícolas. Logo, o mar se mostrava extremamente importante para os minoicos, seu governo talassocrático advindo do controle marítimo. A grandeza minoica declinou devido a uma série de desastres naturais, erupções de vulcões e possíveis tremores de terra que abalaram as cidades e centros populacionais. Mas, o que é que isso tem a ver com a história da Grécia? Na realidade, tudo. Os minoicos foram os primeiros de uma onda migratória que veio a habitar o território atribuído à Grécia Antiga. A ilha de Creta, no sul da Península Balcânica, habitada pela civilização minoica ou cretense, foi invadida por outro povo após todos os desastres naturais do Armagedon minoico. Os aqueus, ou micênicos, tomaram Creta e estabeleceram colossais palácios, semelhantes a fortalezas sobre a ilha, mas nada pôde impedir o avanço de outro povo que, muito pacificamente, baniu todos os micênicos de sua terra. Eram os dórios, guerreiros que empunhavam espadas de ferro e dominavam técnicas avançadas de luta. Estes dominaram Micenas e propagaram a diáspora, expulsão da civilização micênica. Os aqueus, dórios, também os povos jônios e eólios, formaram a Hélade, Grécia, cujos territórios vieram a abranger não somente os Balcãs, mas também o Mar Negro, Mediterrâneo, sul da Península Itálica e parte da Península Ibérica. Nas palavras do poeta Homero, os homens são como as ondas. Quando uma geração floresce, a outra declina. Era a vez dos dórios, que impuseram sua hegemonia sobre a Grécia. O próprio Homero deixou em suas histórias as principais informações desse período, quando os gregos viveram uma época de empobrecimento e insegurança após sua dispersão. O poeta deixou em relatos orais, devido à ausência de escrita, histórias mitológicas que envolviam deuses e homens,
sendo a Guerra de Troia uma das mais icônicas, contada na Ilíada, narração que cultuava o herói grego como Aquiles e Odisseu. Os textos de Homero caracterizam a época em que não havia escrita e a mitologia grega entrava em maior ascensão, o primeiro período da história na Grécia Antiga, o período homérico. No século VII a.C., se inicia o período arcaico, quando os dórios tomaram a Hélade. Foi estabelecido um sistema de clãs, os genos, que obedeciam a um líder e se agrupavam em tribos. O crescimento dessas tribos originou as cidades-estados, as poleis gregas, diferentes uma das outras e, não raramente, rivais. Ao norte da região do Pelopôneso havia Corinto, conhecida por suas artes, suas famosas colunas e vasos de cerâmica. Do outro lado do Egeu, Mileto era um grande centro comercial e produzia a melhor lã do mundo grego. Logo ao sul havia Rhodes, de intenso comércio marítimo em seu apogeu, com grande desenvolvimento na arquitetura e que abrigou uma das 7 maravilhas da antiguidade, o Colosso de Rhodes, estátua do deus Apolo que pesava 70 toneladas, media 30 metros de altura e era feita de bronze. Assim como as pirâmides do Egito, a estátua em Rhodes é analisada por historiadores, arqueólogos e aqueles que pensam que eram os deuses astronautas. O maior paralelo entre as cidades da Grécia se erguia entre Atenas, na Ática, e Esparta, no Pelopôneso. Em Atenas, surge a democracia em defesa do povo ateniense. Em Esparta, o governo autoritário impunha uma política completamente militar, em que todos os espartanos viveriam para a guerra. As festas ao som do disco dos anos 70 repercutiam bastante, mas não tanto quanto as Panateneias de Atenas. As Panateneias eram festejos em homenagem à sábia divindade Atena, com jogos, sacrifícios à deusa e, claro, danças regadas a música e vinho, muito, muito vinho. Que embalos de sábado à noite que nada. Mas o homem ateniense não queria saber só de viver na night. O governo da cidade também era uma preocupação dos cidadãos. A democracia da polis Atenas determinava em seu lema o governo do povo, pelo povo e para o povo. O governo do povo era a Assembleia de Atenas, ou Eclésia, onde qualquer cidadão poderia comparecer para discutir e votar sobre assuntos vitais sobre a cidade. Cidadão representava o povo ateniense, somente homens maiores de 18 anos, exceto mulheres, escravos e metecos, estrangeiros comerciantes. A democracia em Atenas foi estabelecida após anos de guerra partidária com a tirania, e seu ideal fora determinado por Drácon, Solon e Clístenes. Apesar de ser a instituição democrática mais importante, o funcionamento da Eclésia era determinado pela Bulé, formada por 500 membros sorteados dentre os cidadãos. Apesar das exclusões na democracia grega, sua teoria da defesa dos interesses do cidadão, que participa diretamente das decisões do governo através do debate e votação, baseiam a política de grande parte das sociedades contemporâneas. O pensamento democrático, contudo, não evoluiu muito em Esparta. Fortemente treinados nos quartéis em técnicas militares desde os 7 anos, os garotos espartanos que tivessem nascido sem deficiências lutavam, corriam, lutavam, nadavam, lutavam, lançavam discos, dardos e lutavam. As meninas, apesar de serem treinadas também para a guerra, também tinham uma educação completamente voltada para conceber filhos dos soldados espartanos, aqueles que lutavam nos quartéis até os 30 anos, quando recebiam plenos direitos políticos. E, mesmo assim, ainda lutavam,
em guerras e batalhas por Esparta. Participavam da Apela, a assembleia que avaliava leis e elegia os membros da Gerúsia, o Tribunal Supremo. Mas os brucutus espartanos não serviam somente para exterminar soldados alheios. Os homens mais bem treinados participavam de jogos realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, dos quais eram excluídos escravos e mulheres, eram praticadas várias modalidades esportivas: corridas pedestres, corridas com cavalo, lutas, pentatlo, entre outras. Quem vencesse ganhava medalhas, ou melhor, coroa de louros. Os jogos mostravam o ideal artístico da perfeição grega, presente nas esculturas, literatura e arquitetura, como o Teatro de Dionísio e o Odeon de Herodes em Atenas, onde havia apresentações de música e teatro. Os atletas atenienses que retornavam vitoriosos eram um trunfo para o governo democrático da cidade. Já os espartanos eram motivo de orgulho para os 2 reis de Esparta, descendentes do deus da força Hércules, segundo o mito grego. Nas épocas de guerra, todavia, somente um rei era responsável pelo comando e controle dos exércitos. E a guerra mais icônica que envolveu Esparta, juntamente com Atenas e outras cidades-estados, foi mediante a ameaça persa, no 3º período da história grega na Antiguidade, o período clássico.